a parte de álgebra linear, com matrizes, tá certo? Ver algumas definições, alguns exemplos. E qualquer coisa que tiver alguma dúvida, podemos ir esclarecendo, tá ok? Matrizes é um assunto muito bom. Então, de facilidade, eu acredito que vocês vão gostar bastante. É um dos maiores assuntos que tem em cálculo. Acredito que alguns de vocês viram uma base. Na aula de hoje vamos fazer uma definição, conceitos, e aí rever algumas desses conceitos lá que vocês tiveram a nível de segundo grau. Aí vamos lá. Álgebra linear, matrizes, definição e conceito. Tá certo? A matemática, ela tem muitas regras, muitas fórmulas, né? Precisam facilitar o nosso cotidiano. E matrizes, ele vem desde do século XIX, né? E aí vai trazendo uma experiência no campo da matemática. A exemplo de sistema matricial, né, que nós vamos ver, onde se pode estar estudando aí soluções de sistemas lineares, com N equações, N incógnitas. A vantagem é que a gente pode estar estudando sistemas que nós já vimos anteriormente através de matrizes e necessariamente não tendo só para nível de 2 ou 3 variáveis, né? Mas N, né? Tem várias variáveis aí, a gente vai poder trabalhar, né? Em diversas equações. Esses sistemas são utilizados nas áreas de física, engenharia, agronomia, economia e muitas outras áreas, né? Na prática, por exemplo, na agronomia, a tomada de decisão agrícola, alocação de máquinas agrícolas e suas operações, otimização do uso da terra, otimização do uso da adubação, otimização de recursos hídricos. Então, tudo isso pode ser definido através de cálculo de matrizes. Nós vamos ver alguns exemplos no decorrer dessas aulas vindouras. Tá certo? A função das matrizes é relacionar dados numéricos, ou seja, são estruturas formadas por elementos numéricos, tá certo? Então, a gente vai ver aí que matriz ela é formada por números. O conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também nas demais áreas, como já mencionei aí, tá certo? Em diversas aplicações. As matrizes são estruturas organizadas em forma de tabelas, né? Ou seja, com linhas, com colunas, tá certo? Então, a sua organização ela é justamente baseada em quantidade de linhas, quantidade de colunas, organizar a tabela, né? A gente vê hoje planilhas de cálculo que utilizam justamente o sistema de matrizes, como, por exemplo, o próprio Excel. Então, o Excel ele é organizado em forma de matriz, em forma de linhas e em forma de colunas. E ali você poderá estar atribuindo valores numéricos e fazendo as diversas operações possíveis, tá certo? E aí você pode resolver diversos sistemas lineares, diversas soluções para sistemas lineares, do mais diversificados possíveis. É muito bom. O conjunto de matrizes, ele é munido das operações de adição, subtração, multiplicação, né, características, elementos neutros, inverso, forma e estrutura de matemática, aplicações diversas, né? Então, tem aí uma diversa gama aí dentro da área de matriz e suas operações que pode ser feita. Como já foi dito aí no próprio planilhas de cálculo, como Excel, a gente consegue fazer todas essas operações, tá certo? Eu espero que vocês tenham um domínio básico de Excel, porque é importante, tá certo? Para qualquer profissional de área de nível superior ter o base mesmo, ao menos, né? Ao menos o básico de uso do Excel, tá certo? Quem não tiver, busque aí. Hoje em dia na internet tem muitas aulas a respeito, então é bem importante. Para entender matriz, é importante observar primeiro, né, como são formadas. Então, as matrizes são constituídas de M, é chamado de M linhas, e N colunas, né? Ou seja,
nós chamamos de linha os valores observados na horizontal, né? Linha está na horizontal, logicamente, coluna, os que estão na vertical. Então, é assim chamado dos elementos de linha e de coluna, tá certo? Os números de linhas é representado pela letra M e os números de colunas é representado pela letra N da matriz. Tá certo? Alguma dúvida sobre essas definições? Então, por exemplo, aí, ó, sendo dada uma sequência de valores convertida de cima para baixo, né, nas colunas e da esquerda para a direita nas linhas. A gente vai mostrar aqui, ó, como é que é formado. Está aqui, por exemplo, né? M linhas, então é de cima para baixo aqui, né? A primeira linha segue a sequência, segunda linha, terceira linha, quarta linha. E N colunas, aqui nessa parte aqui, da esquerda para a direita, tá certo? Então a gente consegue visualizar aqui é a primeira coluna, segunda coluna, mas nesse sentido aqui, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, N coluna, primeira linha, segunda linha, N, M linhas, tá certo? As matrizes podem ser quadrada, quando o número de linhas são iguais ao número de colunas, ou retangular, quando são diferentes, né? Os números de linhas são diferentes dos números de coluna. Então, quadrada, se tiver duas linhas, duas colunas, por exemplo, é chamado de matriz quadrada. Se tiver duas linhas e três colunas, é uma matriz retangular. E se for inverso também, três linhas e duas colunas, também é matriz retangular. Então, se os números de linhas e colunas são iguais, matriz quadrada. Se são diferentes, matriz retangular. Alguma dúvida sobre essas observações e esses conceitos? Então, por exemplo, né, logo a matriz tem um formato M por N, né? É assim que se lê aqui, ó. Formato N, M por N, tá certo? Esse vezes aqui, embora seja vezes, mas a gente diz por, né? M por N. Tanto o M quanto o N são números naturais, né? Diferente de zero. Isso aqui é o número de linha e o número de coluna, não pode ser zero coluna ou zero linhas, também não pode ser negativo, né? O número de colunas e o número de linhas são positivos, tá certo? Como já dito antes, o M é o número de linhas, o N é o número de colunas. A matriz é designada por letra maiúscula do nosso alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, O, P, Q, R, S, W. Qualquer letra do nosso alfabeto aí é chamado. Então, a gente tem, por exemplo, a M, né? Se eu tiver só o M, quer dizer que é uma matriz quadrada. E se eu tiver o M por N, é uma matriz retangular, né? Quer dizer, se tem M, quer dizer que o número de linhas é igual ao número de coluna. Então, tanto posso colocar um M como um N, tanto faz, tá certo? Tanto M quanto N representa que o número de linhas e de colunas são iguais. Quando eles são diferentes, tem que ser colocado o número de linha e colocado o número de coluna. Né? O primeiro elemento aqui sempre é o número da linha, na matriz aqui o número de coluna, chamado de matriz retangular. Então, dessa forma, a matriz A, por exemplo, são indicados por elementos A e J. Né? Então, eu tenho uma matriz A matriz ela é representada por letra A matriz, o que é todo o conjunto, a matriz, né? Já os elementos é por letra maiúscula do nosso alfabeto, a matriz. Os elementos dentro dessa matriz é por letra minúscula do nosso alfabeto. O número de linhas e de coluna da matriz é por M linhas e N coluna. Já a localização de cada elemento é dado por I e J, ou seja, o I representa o índice da linha e o J representa o índice da coluna, tá certo? Assim, para localizar um elemento, procura-se da linha e da coluna esses números I e J. Então, tá aqui, por exemplo, né? Então, o primeiro aqui é o I, o segundo é o J. O primeiro é a localização da linha, o segundo é a localização da coluna. Então, por exemplo, A11 quer dizer que está na primeira linha e na primeira coluna. Se eu faço A32, quer dizer que ele está na terceira linha, esse elemento aqui, e está aqui na segunda coluna, tá certo? Se eu for observar aqui
a minha tela, o que eu estou vendo de vocês, aqui está organizado a tela no Google Meet aqui, né, em forma de matriz, né, aparece, como eu estou apresentando aqui uma tela da apresentação da aula, aí do lado direito me aparece aqui uma matriz quadrada, com 3 linhas e 3 colunas. Se eu fosse localizar aqui vocês como elementos, eu poderia dizer que o Vitor Silva, ele vai estar aqui na segunda linha, porque, né, ele vai estar aqui primeira linha, segunda linha e na terceira coluna. Eu, por exemplo, estou na terceira linha e na terceira coluna. Estou no canto inferior esquerdo. Tá certo? A Laiane, por exemplo, ela vai estar na terceira linha e na primeira coluna. Essa é o que eu localizo aqui, né? No caso que eu estou vendo a minha apresentação. Tá certo? É dessa forma que eu estou vendo. Então, eu consigo estar localizando os elementos, né? A gente fala em elemento numérico, aqui eu estou localizando vocês, né? O Luiz Pedro, por exemplo, vai estar na primeira linha e na terceira coluna, então eu posso dizer que ele, se a minha matriz é uma matriz A, ele vai estar ser o A1, 3, né? O Vitor seria o A2, 3, eu A3, 3, a Laiane A3, 1. Então, através dessa forma aqui, eu consigo estar localizando. Então, a gente vê aqui, ó, a matriz é representada por letra A do nosso alfabeto, como já foi dito. M é o número de linha e N é o número de coluna da matriz, né? Então, essa matriz composta por alunos que eu estou visualizando na minha tela é uma matriz M ou uma matriz N. Quer dizer que é uma matriz quadrada. Ela tem, também eu posso colocar M por N. Eu posso colocar tanto 3 por 3, né? O A, número de linhas igual ao número de coluna, eu posso colocar só A3. Quando eu coloco só A3, estou indicando que eu tenho 3 linhas e 3 colunas. E o A e J, né, é o elemento. Então, por exemplo, eu sou o elemento, no caso da matriz aqui, o A33. A Laiane é o elemento A31. Quer dizer que ela está na terceira linha, que é o primeiro a indicar aqui, que é o I, e na primeira coluna, tá certo? Já o Luiz é o elemento A13. Ele está na primeira linha e na terceira coluna. Então, é assim que a gente consegue estar localizando os elementos. Alguma dúvida? Até agora não, professor. Como disse, é um assunto bem tranquilo, matrizes, né? Então, vocês vão gostar sim. Pode-se ver que as linhas são numéricas de cima para baixo, né? Enquanto as colunas são numéricas da esquerda para a direita, como já foi dito. Então, eu posso observar aqui, ó, né, em resumo, A1 quer dizer que representa o elemento da linha 1 em coluna 1. O A22 representa aqui o elemento da linha 2, coluna 2. O A32, né, representa o elemento da linha 3, coluna 2, tá certo? A MN representa o elemento na linha M, coluna N. Na realidade, aqui é I, né? Foi um. Deixa eu consertar isso aqui. Senão. Mas é como está aqui no. Coisa toda. Vou deixar como está aqui mesmo. Tá certo? Quer dizer, M linha e N coluna. Né? Quantidade de linhas e quantidade de colunas. Então, seria isso. Tá bom? Então, por exemplo, aí sendo a matriz B, tá aqui a matriz B qualquer, né? Eu posso estar localizando aqui, ó. O B1 representa o elemento 1, o B12, ó, matriz B, elemento B12, quer dizer, primeira linha, segunda coluna, é o 4. O B13, ó, primeira linha, terceira coluna, é o elemento 0. O B21, ó, 2 é a segunda linha, primeira coluna, 2, 1. Então é menos 2. O B22 é segunda linha, segunda coluna, é o elemento 4. E o B23, segunda linha, terceira coluna, é o elemento 3.
Simples de localizar, né? Alguma dúvida sobre a localização? Tranquilo para a gente prosseguir? Matriz também pode ser representado por colchetes, né? A apresentação dela entre parênteses, barra simples, barra dupla. Você pode apresentar de qualquer forma a matriz, tá certo? Qualquer uma dessas 4 formas aí, elas são representadas. Tá aqui, ó, né, o mesmo conjunto, tá aí os elementos, né? Matriz A, B, C, D, qualquer um aqui, né? Colchetes, parêntese, duas barras, uma barra, tá certo? É a mesma matriz, você pode ver que são os mesmos números, né? E diversas representações. Qualquer uma delas serve bem, certo? São representações as mais comuns encontradas na literatura, elas, tá certo? Calcula essa matriz aí, faça esse teste, quero ver se vocês estão bom. 5 minutinhos para fazer, quero ver se vocês conseguem.
Então, vamos lá. Considerando aí a matriz, né? Considera a matriz M igual ao elemento A, chamei de elemento A e J, matriz 2 por 3. Né? Então, já estou indicando aí que é uma matriz retangular, né? De duas linhas com 3 colunas. Tal que o A e J é igual a I mais J. Bem simples, né? Então, escreva a matriz aí. Então, a gente vê aqui, a gente já consegue observar que essa matriz é uma matriz retangular, porque tem duas linhas e 3 colunas, são diferentes o número de linhas e colunas. Tá certo? E nesse caso aí, os elementos da matriz são uma soma, né, das linhas e da coluna, das posições. Então a gente tem aqui, ó, né, matriz 2 por 3, né, A1, A12, A13, na mesma linha, né, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Então, aqui diz que o A e J é I mais J. Então, vou somar esses elementos. 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3. Né? Então, a gente tem aí a soma. 1 mais 1 vai ser 2. Então, esse elemento aqui vai ser 2. Esse elemento vai ser 3. Esse elemento vai ser 4. Esse aqui vai ser 3. Esse vai ser 4. Esse aqui vai ser 5. Aí eu tenho a minha matriz. Simples assim. Deu certo aí, vocês? Conseguiram fazer direitinho? Sim, professor. Perfeito. Então vamos para um segundo exemplo, né? Faça essas duas aí. Deixar vocês fazendo essas duas aí. Viu? Qualquer dúvida, eu estou aqui no computador.
Mais alguém concluiu? Concluí também, professor. Vamos corrigir. Respondendo a letra A, né? A gente já vê aí que a matriz A é igual a IJ, né? De ordem 2, né? Sendo A e J igual a 3I menos 2J, tá certo? Então a gente já vê aí que é uma matriz quadrada, com duas linhas e duas colunas, né? Quantidade de linhas iguais, com quantidade de linhas e colunas iguais, chamada matriz quadrada, ordem 2 por 2, ou simplesmente 2. Já que ele disse que é para os elementos ter essa equação aqui, vai ser 3 vezes I menos 2J. Então, eu vou ter aqui cada um dos elementos, né? A1, A2, 1, A1, 2 e A2, 2. Né? A matriz quadrada de ordem 2. Então, é só multiplicar aqui, né, os elementos. Então, 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2, dá 1. 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 2 dá 4. 3 menos 4, menos 1. 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 1, 2. 6 menos 2, 4. E 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 6 menos 4, 2. Confere? E sim, professor. Essa é bem simples, né? Então, a matriz aí, A1. A1 dá 1, A1, 2 dá menos 1, A2, 1 dá 4 e A2, 2 dá 2. Certo? A letra B, né, ele já dá 3 condições, né? Pode ser quantas condições tiverem, né? Pode ser várias condições, ele pode estar dizendo o que vai acontecer. O que é que ele está dizendo aí? Na matriz B, é uma matriz de ordem de 2 por 3, então já vê aí que são diferentes o número de linhas e o número de colunas. São 2 linhas e 3 colunas. E ele dá condições, né? Dá 3 condições. Ele dá para o I maior do que o J, para o I menor do que o J e para o I igual ao J. Então, os elementos da linha e da coluna, né, em cada uma das condições. Então, quando o I for maior do que J, é 3I ao quadrado menos J ao cubo. Quando o I for menor do que J, é I ao quadrado menos 2J ao cubo. E quando o I for igual ao J, é 3I mais 2J. Certo? Então, a matriz também retangular. Tá bom? Tá aí, ó. A gente vê aqui, ó. Quando o I for maior, igual, né, I igual ao J, ó, tá aqui esse, B1 e B22, são os que são iguais, ó. Então, ele vai ser o quê? 3 vezes I mais 2 vezes J. Então, 3 vezes I mais 2 vezes J. O I é 1,
O J é 1, 3 vezes 1, 2 vezes 1. Aqui, nesse caso, o I é 2 e o J também é 2. Então, 3 vezes 2 mais 2 vezes 2. Para o I maior do que o J, nós só temos essa condição aqui, ó, onde o número de coluna é 2, aliás, o número de linha é 2 e o número de coluna é 1. É a única condição que o número de linha é maior que o número de coluna. Então, vai ser 3 vezes 2 menos 1 ao cubo. Esses 3 aqui é a condição que o I é menor do que o J. São esses 3 aqui. Então, o I aqui é 1, o J é 2. O I é 1, o J é 3. O I é 2, o J é 3. Então, vou usar essa equação aqui. I ao quadrado menos 2J. O I1, J2. O I1, J3. E I1, J... Aliás, I2, J3. Então, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 2 dá 4. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 3 dá 6, 1 ao quadrado é 4, 2 vezes 6 dá 6. Então, fazendo isso aqui, a gente vai ter 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1, 2, igual a 5. Professor, essa B12 não seria negativo? 1 menos 4? B12. Ah, tá certo. Negativo, sim. Obrigado aí, deixa eu consertar aqui. Isso aí é só teste para ver se vocês estão prestando atenção. Mostra que vocês estão prestando atenção, isso é bom. É isso? E na B23 é menos 2, professor. Muito bem. Espera aí todos. Os demais, confere? Então, aí a matriz. 5 menos 3, menos 5, 11, 10 e menos 2. É assim? Isso. Beleza. Acho que agora sim. Alguém teve dúvida aí? Vocês viram aí que a falta de atenção um pouquinho, né? Tem erros, né? Então tem que tomar cuidado aí para fazer a matriz, fazer certinho tudo. Tá bom? Vamos lá. Existem alguns casos especiais de matrizes, tá bom? Nós vamos ver aqui alguns casos bem especiais. Matriz linha, tá certo? A matriz linha é quando você só tem uma linha, tá certo? Pode ter infinitas colunas, mas tem uma única linha. Então, é chamado de matriz linha. Está aqui um exemplo. A só tem uma linha, 3 colunas aqui, a matriz da ordem de 1 por 3. A matriz chamada de matriz linha. Se tem matriz linha, claro, é evidente também tem matriz coluna, né, que também só tem uma coluna. Então, vai ter uma única coluna, pode ter diversas linhas, mais uma única coluna.
Dúvidas? Tem a matriz nula. Essa é fácil, a matriz é nula quando todos os elementos Se são eu poderia voltar, professor. Obrigado, professor. Alguma dúvida? Não, né? É muito simples, né? Matrilinha é a matriz que possui somente uma linha, né? A ordem pode ser de 1 vezes n colunas, aí quantas colunas tiver, tá certo? E a matriz coluna só tem uma coluna, né? Pode ter várias linhas, mas uma única coluna. A matriz nula é uma matriz que todos os elementos são nulos. A matriz quadrada, como nós já vimos, só vou detalhar um pouco mais o que vem ser matriz quadrada, tá certo? Mas nós já vimos matriz quadrada, matriz retangular. Mas só definindo melhor, é uma matriz em que o número de colunas é igual ao número de linhas. Eu coloquei essa matriz quadrada porque a próxima, que é a matriz diagonal e a matriz identidade, ela é importante, ela é uma matriz quadrada. Então, aí eu optei em fazer essa definição detalhada de matriz quadrada, para que possamos entender mais um pouco, tá certo? Aí o meu exemplo.
Microfone desligado, professor. Desculpa. Eu acho que caiu aqui a internet, eu não percebi. Eu estava em aula ainda. Eu falei de matriz transposta, cheguei a falar, vocês ouviram? Não. Não, professor. Onde foi que eu parei? Que eu não percebi, não. Estava mostrando uma matriz. O pessoal apresenta aí. Quadrada, eu acho. Matriz quadrada. Isso no enunciado de matriz quadrada. Eu não falei sobre matriz diagonal principal, secundária, nada. Não. Sério? Depois eu estava aqui, então deixa eu... Eu estava todo empolgado aqui numa coisa. Desculpa aí, gente. Desculpa mesmo. Porque quando a gente está apresentando, a gente não percebe não se caiu. Viu? Deixa eu ver. Quando eu mandar aula para vocês, vocês vão ver que eu fiquei... Ah, não, mas foi desgravado, né? Nem sei. Deixa eu ver aqui. Falei sobre matriz de identidade, matriz diagonal, não, né? Só matriz quadrada mesmo. Só, o senhor estava explicando sobre matriz quadrada, aí ficou mudo, aí caiu. Foi nesse slide aqui. Isso, professor. Realmente, desculpa aí, gente, eu não tinha percebido, não. Bem, eu cheguei a mostrar o exemplo. Cheguei, né? Mostrou e travou Sim. aí. Pronto. Aí travou aqui, foi? Pronto. Então, a matriz quadrada aqui é de ordem 3 por 3, né? Ou simplesmente segunda ordem. É até esquisito a gente falar de novo tudo, sabia? Vamos assim, né? A diagonal principal aqui é quando o I é igual ao J, né? A secundária é quando o I mais J é igual ao N mais 1, né? O N é o número de linhas, então vou saber sempre. A gente tem aqui exemplo, por exemplo, aqui, ó. Diagonal principal, né? Aqui, tá certo? Esse de vermelho. O I é igual ao J, 1, 2, 2, 3, 3. Na diagonal secundária, aqui, o I mais o J, 3 mais 1 é igual à ordem da matriz mais 1. A ordem é 3 mais 1, 4. Então, 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. A ordem da matriz é 3 mais 1, 4. A matriz secundária. Então, matriz diagonal principal, diagonal secundária. Alguma dúvida sobre a diagonal? Será que... Alguma dúvida, gente? Pode seguir? Até agora não, professor. Pronto. A matriz diagonal é uma matriz quadrada, onde os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Então, está aqui, ó. Tá certo? Chamado de matriz diagonal. Ou seja, só tem números diferentes de zero aqui na diagonal. É chamado de matriz na diagonal principal. E existe uma matriz diagonal especial, que é chamada de matriz identidade. Né? É uma matriz onde os elementos da diagonal principal é igual a 1 e o G mais é 0. Então, é chamado aqui de matriz identidade. Então, aqui é 0, onde não é a diagonal principal, e na diagonal principal é igual a 1. Tá certo? Matriz transposta. A matriz transposta, ela tem ordenamento inverso, ou seja, o que é linha se transforma em coluna. Então, a transposta da matriz A, por exemplo, é eu
mudarmos o número de linha para o número de colunas. E os elementos que estão na linha vão ser elementos da coluna. Então, quem está na primeira linha será primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, e assim por diante. Aqui um exemplo. Né? Eu tenho a matriz A, por exemplo. Na primeira linha eu tenho os elementos 1 e 2, segunda linha 3 e 4, na terceira linha 5 e 6. Aí a transposta é eu modificar, inverter isso aqui, né? Eu transformar, que a linha vai virar coluna. Então, na primeira coluna, o 1 e o 2, na segunda coluna, o 3 e o 4, na terceira coluna, o 5 e o 6. Isso aqui é chamado de matriz transpostas. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Não. Seguir? Então, Microfone, professor, tá desligado. eu aqui falando. Ô, pessoal, vamos entrar aqui na parte de operações com matrizes, né? Adição, subtração, multiplicação por um escalar e multiplicação entre matrizes, né? Quando é possível estar multiplicando ou não, tá bom? Então, a gente vamos conseguir fazer. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Tá beleza? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então, dando sequência, a gente vai ver aqui. Deixa eu ver aqui. Adição de matriz, né? Se eu tenho uma matriz A e uma matriz B, né, de mesma ordem, logicamente, né? Ou seja, elas, para que eu possa somar as matrizes Professor, tá na mesma ordem, né? A e B, oi. tá apresentando não, viu? Isso. Eita. Ô, pessoal. Vixe, que hoje tá difícil, viu? Bem, então, vamos deixar aqui para a próxima aula, porque está caindo direto aqui. E é a apresentação, que está travando. Vai ficar caindo. Deixa eu desgravar aqui.